As cruzadas foram uma série de guerras travadas na Idade Média, que inicialmente começaram como uma tentativa de retomar a cidade sagrada de Jerusalém para o cristianismo. Para os muitos soldados e cavaleiros que participaram desses conflitos, as cruzadas eram uma forma de guerra santa que poderia garantir aos combatentes um lugar no céu. Apesar de seu zelo, os cruzados ocidentais tiveram poucos sucessos após a Primeira Cruzada, e os reinos cruzados estabelecidos no Oriente Médio tiveram vida muito curta. A Primeira Cruzada foi convocada no século XI em resposta a uma reorganização política no Oriente Médio. Jerusalém havia caído para os exércitos do Islã há muito tempo, no século VII. No entanto, os peregrinos cristãos continuaram a visitar a cidade santa até que os exércitos dos turcos seljúcidas mudaram o equilíbrio de poder no Levante. Os seljúcidas embarcaram em uma guerra de expansão rápida, causando sérios problemas para o Império Bizantino cristão e para os peregrinos ocidentais que visitavam a região. Lutando para conter esses novos invasores, o imperador bizantino Alexios I, um político astuto, recorreu ao Papa em busca de ajuda. As igrejas oriental e ocidental estavam há muito tempo em conflito, chegando a se excomungarem mutuamente em 1054. No entanto, quando o imperador bizantino pediu ajuda, o Papa concordou, pois parecia uma excelente oportunidade de reparar as relações entre as duas igrejas e reabrir Jerusalém aos peregrinos mais uma vez. A subsequente pregação das Cruzadas pelo Papa Urbano II, que ocorreu fora da Catedral de Clermont em 1095, é hoje um dos eventos mais famosos da história ocidental. Ainda é disputado o que o Papa possa ter dito para desencadear as cruzadas, mas o efeito foi eletrizante. De acordo com o relato, o discurso do Papa comoveu a multidão, e ele disse à sua congregação que aqueles que lutassem para defender os cristãos orientais e restaurassem Jerusalém nas mãos dos cristãos seriam absolvidos de seus pecados. Em uma era profundamente religiosa, a ideia de uma guerra santa tinha um forte apelo em massa. Na primavera de 1096, grupos de soldados e nobres de toda a Europa Ocidental se reuniram para marchar em direção a Constantinopla. Esses peregrinos costuravam cruzes de tecido em suas roupas, significando que haviam concordado em pegar a cruz e estavam determinados a lutar pela cristandade. Entre os primeiros grupos a chegar a Constantinopla estava uma grande e barulhenta comitiva liderada por um carismático homem santo e místico, Pedro, o eremita, que pregava a causa das cruzadas com uma paixão ardente. Outros exércitos cruzados iniciais fizeram desvios notáveis e violentos em seu caminho para Constantinopla. Um grupo, liderado pelo conde Emicho da Alemanha, viajou pelo Reno, assassinando judeus, para horror dos bispos locais que tentaram protegê-los. Muitos desses cruzados também causaram grandes problemas ao passar pela Hungria cristã e pelos territórios bizantinos. Aqueles que não foram mortos pelos húngaros furiosos ao atravessar os Balcãs participaram do que agora é conhecido como a Cruzada do Povo, uma cruzada que ocorreu antes da chegada dos exércitos cruzados mais organizados. A Cruzada do Povo provou ser um fracasso horrível, pois essa multidão desorganizada e imprudente foi rapidamente massacrada pelos turcos seljúcidas assim que cruzaram as linhas inimigas e começaram a saquear o campo. Em 1097, os principais exércitos cruzados chegaram a Constantinopla, onde o imperador bizantino lhes deu dinheiro e apoio. Em teoria, quando os cruzados recuperassem as terras bizantinas perdidas, eles deveriam devolvê-las aos cristãos orientais, embora isso mais tarde se revelasse um pensamento otimista. Vários nobres importantes e destacados lideraram os exércitos da Primeira Cruzada, incluindo Raimundo de Toulouse, Godefroy de Bouillon e Bohemundo de Taranto. Com homens experientes agora na linha de frente, o corpo principal do exército marchou pela Anatólia, reconquistando a cidade fronteiriça crucial de Niceia antes de lutar em direção a Jerusalém. O caminho para a Cidade Santa era difícil e perigoso. Quando o grupo atacou a cidade fortemente fortificada de Antioquia, eles ficaram presos em um cerco muito longo que ameaçava acabar com os soldados enfraquecidos. Assolados pela escassez de alimentos, muitos homens desertaram, desesperados para escapar das condições terríveis, da violência e da ameaça de fome. No entanto, os cruzados eventualmente conseguiram entrar nas muralhas da cidade. Após capturar Antioquia,
Os cruzados finalmente seguiram para Jerusalém, que agora estava sob posse dos fatímidas muçulmanos. Auxiliados por reforços bem cronometrados, na forma de suprimentos e materiais para máquinas de cerco, os cruzados romperam as muralhas da cidade no verão de 1099. Os soldados vitoriosos enlouqueceram, assassinando homens, mulheres e crianças sem misericórdia. O sucesso improvável da primeira cruzada parecia milagroso para os cristãos ocidentais, que o viram como um ato de Deus. Os cruzados continuariam sua atividade militar após a captura de Jerusalém, criando os Estados Cruzados da Terra Santa, que gradualmente se expandiriam para incluir Trípoli, Edessa e Antioquia. Esses novos reinos ocidentais estavam em uma posição precária, cercados por uma maioria muçulmana. Os governantes rapidamente forjaram novas alianças no mundo muçulmano para garantir sua sobrevivência. Em 1144, o exposto reino de Edessa foi perdido para os turcos seljúcidas. Alarmado, o novo Papa, Eugênio III, convocou mais uma vez os cavaleiros ocidentais para proteger os estados incipientes na Terra Santa. O rei alemão Conrad III e o rei Luís VII da França concordaram imediatamente em resgatar o estado cruzado perdido, chegando a Constantinopla em 1147. Apesar do enorme número do novo exército, a breve Segunda Cruzada foi um fracasso retumbante. Nur ad-Din, um dos maiores líderes muçulmanos da época, destruiu deliberadamente a cidade de Edessa, tornando sua recaptura impossível. Os cavaleiros ocidentais superconfiantes logo lançaram um ataque a Damasco, mas Nur ad-Din veio em seu auxílio, infligindo um golpe esmagador ao exército cruzado. A Segunda Cruzada, agora sem direção, dissolveu-se em 1148, pois ambos os reis desistiram da luta. Nur ad-Din continuaria seu programa de expansão no Oriente Médio, assumindo o controle do Egito e instalando um de seus melhores homens no Cairo, o talentoso general curdo Saladino. Saladino assumiria o controle após a morte de Nur ad-Din, provando ser ainda mais bem-sucedido que seu antecessor. Saladino logo voltou sua atenção para os Estados Cruzados depois de se tornar sultão do Egito e da Síria. O rei de Jerusalém na época, Gai de Lusignan, saiu para encontrar Saladino, mas acabou sofrendo uma das derrotas mais brutais das cruzadas, na Batalha de Ati. Saladino atraiu Gai para longe de sua posição segura perto de uma nascente local, forçando-o a uma longa marcha pelo território árido. O exército muçulmano acampou entre os francos e a próxima fonte de água disponível, angustiando os cruzados que agora estavam morrendo de sede. Os soldados moribundos não tiveram escolha a não ser enfrentar Saladino em Ati, mas em um estado enfraquecido, foram prontamente derrotados. O rei Gai foi preso e depois libertado, mas os saqueadores templários que o acompanhavam e que haviam sido uma constante irritação para os muçulmanos locais foram decapitados. Com o rei e seu exército derrotados, Saladino tomou facilmente Jerusalém em 1187, abalando a cristandade ocidental. A Terceira Cruzada foi convocada em resposta a essa perda significativa e especialmente famosa pelos personagens lendários que dela participaram. Saladino, em particular, passaria a ser muito admirado no Ocidente devido à sua conduta misericordiosa e cavalheiresca durante o conflito. Entre aqueles que responderam ao chamado estavam Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Coração de Leão por sua coragem extraordinária, o rei Felipe II da França e o grande rei alemão Frederico Barbarossa, que infelizmente morreu afogado no caminho. Ricardo I teve grandes sucessos durante a guerra, reconquistando as cidades de Jaffa e Acre e derrotando Saladino na batalha mais significativa da Terceira Cruzada, a Batalha de Arsuf. Apesar de suas vitórias, o exército de Ricardo logo se esgotou, e ele inevitavelmente foi forçado a retornar à Europa para proteger seus interesses em casa. Os exércitos da Terceira Cruzada nunca conseguiram sitiar Jerusalém, e o conflito terminou em um acordo de paz, com Ricardo deixando a Terra Santa em 1192. Saladino morreu apenas um ano depois, em 1193. A Quarta Cruzada foi convocada pelo Papa Inocêncio III alguns anos depois, em 1198. Desta vez, um grupo de nobres principalmente franceses planejava partir para o Egito na tentativa de capturar a capital aiúbida no Cairo.
A expedição foi liderada por um rico marquês italiano, Bonifácio de Montferrat, que levou o grupo a Veneza para adquirir navios. Quando os cruzados receberam suas 240 embarcações, os venezianos pediram o pagamento antecipado, mas os cruzados ainda não tinham o dinheiro para financiar a expedição. O astuto doge veneziano, Enrico Dandolo, logo transformou essa situação a seu favor, pedindo aos cruzados que recapturassem a cidade cristã rebelde de Zara em nome de Veneza como forma de pagamento. Os cavaleiros ocidentais cumpriram esse pedido, saqueando a cidade em 1202, e o Papa horrorizado ficou tão indignado que excomungou todos os envolvidos. Mas os cruzados logo assumiram uma tarefa ainda maior. Os bizantinos haviam recentemente deposto seu imperador, Isaac II Ângelos, em favor de seu irmão, Alexios III. O filho do imperador deposto, Alexios IV Ângelos, pediu aos cruzados que o ajudassem a retomar o trono de Constantinopla. Em troca, o príncipe jurou que daria aos cruzados prata e tropas para sua expedição ao Egito, e colocaria o Império Bizantino Ortodoxo Oriental sob a jurisdição do Papa Católico. Embora alguns cruzados relutassem em atacar mais uma cidade cristã, o corpo principal do exército concordou. Constantinopla era um alvo difícil, cercada por altas muralhas e água em 3 lados, mas os cruzados atacaram a cidade por terra e mar. Depois de romperem a grande corrente que normalmente impedia a entrada de navios no porto de Constantinopla, os cruzados romperam as muralhas e capturaram a cidade. Embora os cruzados devessem se retirar pacificamente e seguir para o Egito, quando não receberam imediatamente o pagamento por seus esforços devido a uma revolta popular, saquearam Constantinopla em vez disso. Constantinopla e grande parte da Grécia caíram nas mãos dos cristãos latinos, desmantelando o outrora poderoso Império Bizantino e deixando-o em ruínas. Tesouros da Grécia e Roma Antiga, que há muito tempo estavam em exibição na cidade, foram pilhados e transportados por toda a Europa, e muitos cristãos ocidentais viram o ataque como um evento vergonhoso alimentado pela ganância. Depois dos eventos vergonhosos da Quarta Cruzada, o entusiasmo pela cruzada diminuiu significativamente na Europa. As cruzadas que se seguiram à Quarta Cruzada não são muito conhecidas e geralmente são consideradas um desperdício caro de tempo. A Quinta Cruzada foi travada principalmente por soldados húngaros e austríacos, que marcharam em direção ao Egito, atacando cidades ao longo do Nilo para capturar o Cairo. No início da guerra, os cruzados foram oferecidos a Jerusalém pelo líder Ayyub da al-Kamil em troca de paz. Os cruzados recusaram essa oferta, confiantes de que poderiam alcançar grandes feitos, mas, após uma modesta vitória na cidade de Damieta, foram facilmente derrotados. A Sexta Cruzada, que ocorreu alguns anos depois, foi liderada pelo imperador sagrado romano, Frederico II, que havia recentemente se casado com a herdeira de Jerusalém, Isabela II. Essa cruzada foi vencida sem luta, já que mais uma vez Al-Kamil ofereceu aos cruzados a cidade de Jerusalém em troca de paz. Um satisfeito Frederico II aceitou a oferta e foi coroado rei na cidade em 1229 antes de voltar para a Alemanha. No entanto, o sucesso diplomático de Frederico foi de curta duração, e em 1244, Jerusalém voltou às mãos dos muçulmanos, o que levou ao lançamento da Sétima e Oitava Cruzadas, conhecidas como Cruzadas de Luís IX, rei da França. Esses conflitos não conseguiram absolutamente nada, mas o fanaticamente religioso Luís era muito dedicado à causa. Luís ele mesmo foi capturado e resgatado no Egito durante a desastrosa Sétima Cruzada, e durante a Oitava Cruzada, Luís foi morto por uma epidemia de disenteria que devastou seu exército em 1270. A Nona e Última Cruzada foi uma expedição liderada pelo Lorde Eduardo, que um dia seria o formidável rei Eduardo I da Inglaterra. Eduardo partiu para a Terra Santa em 1271, com o objetivo de seguir o já falecido rei Luís, mas sua expedição durou menos de um ano, pois ele foi forçado a retornar para lidar com questões mais urgentes na Inglaterra. Conforme o entusiasmo da Europa Ocidental pelas cruzadas diminuía gradualmente, os estados remanescentes foram sendo gradualmente eliminados um a um. O último bastião cruzado, a cidade de Acre, foi capturado pelos mamelucos em 1291.
No final, havia se revelado muito difícil e caro para os cruzados manterem cidades no Levante, cercadas por impérios hostis. Reis que enfrentavam problemas em suas próprias terras geralmente não podiam ficar tão longe de casa por longos períodos, e conflitos frequentes na Europa Ocidental tornaram a cruzada pouco atraente. A longo prazo, as cruzadas tiveram pouco efeito no Oriente Médio. Seu verdadeiro legado foi, ironicamente, a destruição do Império Bizantino que os cruzados inicialmente haviam jurado proteger. As cruzadas, sem dúvida, desempenharam um papel importante na história ocidental e no relacionamento entre o mundo cristão e muçulmano. Esses eventos tumultuados moldaram o destino de reinos, líderes e povos inteiros, deixando um legado complexo e duradouro. Explorar esse tema fascinante nos leva a compreender melhor os desafios, as rivalidades e as motivações que impulsionaram essas expedições medievais. Se você se interessou por essa jornada pelas cruzadas e quer mergulhar ainda mais nesse universo histórico, convido você a se inscrever no canal Caminhos da História. Aqui, você encontrará uma variedade de conteúdos que exploram diferentes épocas e civilizações, desvendando os caminhos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Se você gostou do conteúdo e deseja fazer uma contribuição para apoiar a produção de mais vídeos e aprimorar ainda mais a qualidade do canal, a chave Pix está sendo exibida na tela. Qualquer apoio é extremamente valioso e nos ajuda a continuar trazendo histórias fascinantes para você. Agradeço por acompanhar e apreciar o trabalho no canal Caminhos da História. Juntos, podemos explorar os caminhos do passado para compreendermos melhor o presente. Até a próxima!